o céu inteiro se abriu. Sem aviso. Sem contagem regressiva. Apenas um guincho repentino no ar, seguido pelo impacto. A primeira explosão vaporizou a junção do oleoduto norte. A segunda atingiu um conjunto de tanques de combustível com tanta violência que as chamas atingiram centenas de metros no ar. Em 30 segundos, seguiram-se mais 12 explosões, cada uma mais precisa que a anterior. Não era caos, era uma sequência, uma coreografia, como se alguém tivesse planeado cada bola de fogo ao segundo. E tinham. Porque isto não foi aleatório, não foi um ataque de drones que saiu do rumo. Isto foi o pacote Delta, um ataque coordenado e multifásico do ZD que atingiu Brasília como um martelo, destruindo depósitos de combustível, centros logísticas, túneis subterrâneos e um suposto centro de comando enterrado sob uma instalação de armazenamento. Quando a última munição atingiu, o terminal outrora movimentado parecia um terreno baldio crivado de crateras. E os Houthis, em pânico, em silêncio. Atordoados, porque durante anos, Brasília tinha sido proibida, intocável. Mesmo durante os anos mais intensos dos ataques aéreos liderados pela Arábia Saudita, o porto tinha sido poupado, visto como infraestrutura, não como um alvo militar. Mas agora não mais. Os IS não apenas cruzaram essa linha, como a apagaram. E a questão não é por que fizeram isso. A verdadeira questão é que mensagem estavam a enviar. Porque a última vez que uma nação atacou um terminal petrolífero tão crítico, reescreveu as regras de combate em toda a região. E isto não foi apenas um ataque aéreo. Foi um aviso entregue em chamas. Brasília não era apenas um porto. Era uma conta bancária, um posto de abastecimento, um fundo de guerra envolto em tubos e aço. Para o movimento Houthi, este terminal petrolífero na costa do Mar Vermelho era mais do que infraestrutura. Era sobrevivência. Milhões de barris de petróleo bruto passaram por ele. Alguns refinados localmente, outros transportados para o interior em comboios blindados ou vendidos no mercado negro para financiar programas de drones e mísseis. Durante anos, os IWA e os seus aliados observaram da órbita, registrando as transferências de combustível, os padrões de tráfego estranhos e o aumento da atividade noturna. Mas mesmo assim, não houve ataques. Por quê? Porque atacar uma instalação petrolífera, especialmente uma perto de zonas civis, é um barril de pólvora geopolítico. Isso arrisca a indignação global, a perturbação do mercado petrolífero e acusações intermináveis de crimes de guerra. É exatamente por isso que os Houthis pensavam que era intocável. Até agora. O que mudou? Uma palavra: escalada. Nas semanas que antecederam o dia 17 de abril, as forças Houthis intensificaram os ataques no Mar Vermelho. Navios-tanque comerciais foram hostilizados, contra-torpedeiros da Marinha do ZIL foram travados por radares, drones Reaper foram abatidos sem aviso prévio e um míssil quase atingiu um F-16 dos Israel. A intenção era clara. Eles não estavam apenas a resistir, estavam a desafiar o ZIL a responder. E quando o desafio foi lançado, os dados também chegaram. Plataformas ISR das IS, drones Triton, varreduras de satélite e interseções SIGINT mapearam silenciosamente o papel de Ras Issa no esforço de guerra dos Houthis. Não apenas como um centro de combustível, mas como um ponto de retransmissão. As comunicações passavam por lá. Oficiais se reuniam lá. Vans de comando móveis estacionavam nas proximidades por horas a fio. Já não era uma refinaria, era um nó. E quando a inteligência confirmou que um carregamento de armas planeado estava a ser preparado em Ras Issa para transporte regional, foi dada luz verde. Um alvo como esse não é apenas sinalizado, recebe um pacote de ataque. E, neste caso, os planeadores não hesitaram. A ordem chegou a 0103, Hora Local. 3 palavras. Pacote Delta, Executar. Para a maioria das pessoas, essas palavras não significam nada. Mas para os homens e mulheres a bordo do USS Truman e dos contratorpedeiros que circulavam ao largo da costa do Iêmen,
Era o início de algo mecânico. Calculado. Imparável. Pacote Delta não é um tiro de aviso. Não é uma palmada na mão. É o manual do que acontece quando os Estados Unidos decidem que uma instalação já não é um ativo. É uma ameaça. E as ameaças são eliminadas. Em poucos minutos, o mar estava cheio de atividade. No convés de Voodoo Truman. Camisas amarelas acenavam para 4 FA-18 Super Hornets para que assumissem a posição final de lançamento. A sua carga? GBU-38 JDAMs. Bombas guiadas com precisão projetadas para penetrar estruturas reforçadas. E mísseis AGM-88. HARM construídos para localizar radares inimigos. Cada Hornet estava carregado para um ataque cirúrgico, se não fosse para uma demonstração. Enquanto catapultas chiavam e nuvens de vapor se espalhavam pela noite, 2 aeronaves de guerra eletrônica EA-18G já estavam no ar. A sua missão? Cegar os sensores Houthis. Interferir nos sinais de radar e inundar o espectro com ruído digital. Suficiente para fazer os defensores pensarem que uma frota fantasma estava a chegar. Não se tratava apenas de poder aéreo. Era uma manobra de engano a Mach 1. No céu. Um drone MQ-4C, Triton da Marinha, mantinha a cobertura ISR a 55 mil pés. As suas câmaras rastreavam assinaturas térmicas, movimentos dentro do porto e os fracos pulsos eletromagnéticos dos nós de comunicação subterrâneos. Isso proporcionou uma imagem perfeita para as equipas de controle de fogo abaixo. O ataque começou. Os Growlers entraram primeiro, altos e rápidos, transmitindo em largas bandas de frequência, incapacitando os sistemas de alerta precoce e mascarando o verdadeiro vetor de ataque. Segundos depois, os Hornets sobrevoaram o Mar Vermelho em baixa altitude. A 500 nós. Os seus alvos estavam bloqueados há horas. Não havia nada para adivinhar. Alvo Alpha? Um tanque de combustível agrupado a norte do pátio do oleoduto, local confirmado de armazenamento de geradores móveis e, possivelmente, propelente de foguetes. Os primeiros JDAMs atingiram o alvo Alpha como um trovão vindo de um céu limpo. Uma parede de fogo irrompeu quando os tanques de combustível se romperam, provocando uma reação em cadeia que engolfou o pátio norte. A assinatura de calor iluminou os centros Triton como um foguete na escuridão total. Explosões secundárias confirmaram que não se tratava apenas de combustível, mas de munição, ou pior. Mas os EWA não tinham terminado. No mar, um contratorpedeiro da classe Arleigh Burke abriu as suas células VLS, ou seja, o sistema de lançamento vertical. 2 mísseis de cruzeiro Tomahawk traçaram um arco no céu, seguindo uma trajetória programada em direção ao perímetro sul de Rosiza. Suspeita de entrada de túnel subterrâneo usado para contrabandear armas para o interior. Antena de retransmissão que alimentava sinais encriptados ao longo da costa. Ambos foram reduzidos a destroços. Do primeiro ataque ao impacto final, a operação durou 6 minutos. Isso não é combate, é coreografia. E o resultado? 16 ataques confirmados, 0 danos colaterais fora da área designada. Todos os alvos principais neutralizados. Não foram registradas vítimas civis no raio da explosão. Mas os danos não foram apenas físicos. O tráfego de rádio dos Houthis, o pouco que restava, mergulhou no caos. As transmissões caíram a meio da frase. Os sinais de GPS ficaram escuros. As estações de radar foram desligadas ou passaram para o modo passivo, com medo de emitir e se tornarem as próximas na lista. As estruturas de comando não perderam apenas combustível, perderam comunicação, coordenação e, pior de tudo, prestígio. Porque durante anos, Rosiza tinha sido a sua joia intocável. Eles exibiam-na, protegiam-na, usavam-na como vantagem. E agora? Era apenas fumo. No alto, o MQ-4C Triton continuava a circular, observando, ouvindo, esperando que algo mais se movesse. Nada aconteceu. Mas o fumo ainda nem tinha dissipado quando o pânico se instalou. 1 hora após a última explosão,
Os canais de comando dos Houthis acenderam-se e, em seguida, ficaram estranhamente silenciosos. As conversas encriptadas aumentaram e, em seguida, pararam. As comunicações de emergência falharam. Os retransmissores locais ficaram offline. Imagens térmicas mostraram dezenas de figuras abandonando Rosiza a pé, espalhando-se pelo interior, sem veículos, sem equipamento, apenas correndo. Eles não estavam evacuando, estavam fugindo. E para um grupo que se orgulha de sua resiliência, aquele silêncio dizia tudo. Mas em público, a história é diferente. Menos de 3 horas após o ataque, canais do Telegram controlados pelos Houthis publicaram um vídeo granulado do que alegavam ser um drone norte-americano abatido. A legenda dizia: repelimos a agressão americana. Sem data, sem localização. Apenas imagens tremidas de chamas e destroços recicladas de um incidente anterior. Um clássico desvio de atenção. Queriam que os seus seguidores acreditassem que isto era uma vitória, que eles tinham reagido, que o poder norte-americano podia ser resistido. Mas as imagens de satélite mostravam uma imagem muito diferente. Secções inteiras de Rosiza estavam carbonizadas. Tanques de armazenamento derreteram como velas. Torres de antenas desabaram para dentro, cortadas na base. Drones avistaram carrinhas armadas abandonadas com as portas abertas, os motores ainda quentes. E a verdadeira prova: nenhuma única tentativa de retaliação, nenhum lançamento, nenhum pico no radar, nenhuma resposta. Eles estavam demasiado desorientados, demasiado desconectados, demasiado chocados. Não foi apenas o porto que ardeu. Foi a sua capacidade de processar o que acabara de acontecer. Internacionalmente, a história já se espalhava. Os meios de comunicação citaram um ataque aéreo maciço dos IEU a um terminal estratégico de combustível dos Houthis. Analistas de defesa debateram se isso marcava uma mudança na política americana, de ataques apenas militares para ataques a nós econômicos. Alguns consideraram isso justificado. Outros alertaram que isso escalaria o conflito. Mas dentro do território Houthi, reinava a confusão. Fontes internas interceptadas pelo seguinte dos Irmãos revelaram ordens frenéticas sendo gritadas entre comandantes de campo. Encontrem um transmissor que funcione. O que aconteceu com o QG Rosiza? Estamos sob um ataque cibernético? Eles não estavam errados em perguntar. Porque o que acabaram de passar não foi um bombardeio tradicional. Foi uma interrupção precisa. Multidomínio. Sincronizada. Projetada não apenas para destruir, mas para desorientar. Era isso que tornava isto diferente. Não se tratava de território, mas de ritmo, de controlo. E num único ataque coordenado, os Daiba tomaram a iniciativa, inverteram o ímpeto e forçaram os Houthis a jogar na defensiva. Pela primeira vez em semanas. E agora, a questão não era quando viria o próximo ataque, mas quanto ainda restava para ser atingido. Para os Houthis, Rosiza deveria estar fora do tabuleiro. Mesmo durante o auge da campanha liderada pela Arábia Saudita, o terminal petrolífero permaneceu intocado, uma espécie de zona vermelha não oficial que ninguém ousava atravessar. Não se tratava apenas de combustível, mas de imagem. Atacar Rosiza significava atacar a infraestrutura. Significava manchetes. Significava reação. Mas, em 17 de abril, os EUA cruzaram essa linha e não vacilaram. E isso mudou tudo. Este não foi um ataque simbólico. Foi uma mudança de doutrina. Durante meses, a política dos Vesteus na região centrou-se na contenção, na dissuasão e na prevenção da escalada. Destruidores da marinha seguiram rotas comerciais, grupos de porta-aviões jogaram na defesa. E todas as provocações dos Houthis, lançamentos de mísseis, enxames de drones, bloqueios de radars, foram respondidas com precisão, mas com contenção. Isso mudou no momento em que Rosiza se tornou um nó militar. Do ponto de vista do Jason Bayer, já não se tratava apenas de combustível, mas de influência. Porque os Houthis não estavam apenas a atacar navios. Estavam a apostar na contenção,
Já tinham visto os Estados Unidos conterem-se diante de provocações antes. Presumiram que o manual não tinha mudado. Mas mudou. E Rosissa provou isso. Não se vaporiza um depósito de combustível a menos que se esteja a enviar uma mensagem. E essa mensagem foi muito além do Iêmen. Teherã ouviu-a. Damasco também. E Moscovo. Porque isto não foi apenas um castigo, foi uma ação preventiva. Um lembrete de que, se usam infraestruturas civis para fazer guerra, elas não estão protegidas. Se estacionam uma unidade de comando móvel debaixo de um tanque de petróleo, esse tanque de petróleo torna-se um alvo. Se o vosso depósito de combustível abastece os drones que atacam as rotas marítimas globais, então esse depósito é um alvo legítimo. E foi isso que mudou o jogo. Não se tratava do número de bombas lançadas, mas da mentalidade por trás delas. Os IUA não pediram permissão, não emitiram um aviso público, não esperaram um ataque. Usaram dados de ISR, informações confirmadas e um conjunto de regras em constante mudança para atacar preventivamente, cirurgicamente e com tolerância zero para áreas cinzentas. Do ponto de vista estratégico, foi uma jogada limpa. Mas, geopoliticamente, foi um terremoto. Em 24 horas, os mercados petrolíferos ficaram instáveis. Os parceiros da coligação convocaram reuniões de emergência. Os canais diplomáticos secretos entre os estados do Golfo e Washington ficaram em ebulição. O ataque à Rasiça mostrou que os ex-Tomundazi já não estavam interessados em jogar na defesa nos termos de outra pessoa. A mensagem era clara. Se apoia a sua máquina de guerra. É um alvo. É uma mudança radical de postura. E tem repercussões muito além dos Houthis. Porque agora, qualquer milícia, grupo proxy ou ator estatal que esconda as suas operações por trás do véu da infraestrutura civil acaba de receber um alerta. Não há mais segurança na suposição de que certos locais são demasiado valiosos, demasiado políticos ou demasiado complicados para serem atingidos. Esta não foi apenas uma mensagem para os Houthis. Foi uma mensagem para todos os que estavam a assistir. Se usarem infraestruturas para lançar ataques, não esperem que essas infraestruturas sobrevivam. O incêndio em Rasiça durou horas. Ao amanhecer, a coluna de fumo era visível do espaço. Satélites infravermelhos mostraram que o calor residual ainda pulsava como uma ferida ao longo da costa do Iêmen. Mas, nessa altura, o grupo de ataque dos Gable já se tinha reposicionado. Os recursos aéreos foram reabastecidos. Os alvos foram reavaliados. A fase seguinte já estava delineada. Não se tratava de improvisação. Era uma guerra planeada. Todas as fases do ataque, desde a interferência até ao lançamento e a avaliação dos danos causados, seguiram um guião concebido não apenas para destruir, mas também para enviar uma mensagem. E essa mensagem foi ouvida em alto e bom som. Os Houthis perderam mais do que combustível. Perderam o ritmo. Perderam zonas seguras. Perderam a crença de que havia limites que os Estados Unidos não ultrapassariam. E agora? Cada comboio que planeiam, cada sistema de radar que ligam, cada caminhão de combustível que movem à noite, perguntam-se, será este o próximo alvo? Porque quando a infraestrutura se torna uma arma, deixa de ser protegida. Então, aqui está uma pergunta que quero fazer a vocês. Se estivessem no comando, teriam atacado Rasiça? Teriam ido atrás do petróleo, do centro de comunicações, dos pontos de retransmissão? Ou teriam parado para evitar uma escalada? Sejam honestos. Sejam estratégicos. Deixem as vossas opiniões nos comentários. Lemos todos. E, se este vídeo lhe trouxe clareza, arrepios ou apenas uma visão mais profunda de como a guerra moderna realmente se desenrola, faça-nos um favor. Curta o vídeo, inscreva-se se ainda não o fez e ative o sino de notificações para não perder nada do que está por vir. Mas se quiser dar um passo além e realmente apoiar o canal diretamente, junte-se à frota. Receberá emblemas de fidelidade, respostas prioritárias e nos ajudará a trazer mais histórias navais reais à tona. Clique em juntar-se na página do nosso canal e embarque.
Até a próxima. Fique atento. Fique seguro e lembre-se, às vezes. A guerra não está na linha de frente. Às vezes está escondida à vista de todos. Obrigado por assistir.